Em 1965, há exatos 60 anos, entrava no ar o programa Jovem Guarda, que consolidou os nomes de Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia. Mas 10 anos antes, o rock and roll dava seus primeiros passos graças a um pioneiro no gênero que abriu caminho para vários músicos, compositores e conjuntos musicais. Foi o início de uma revolução musical no país e o público jovem passou a ter a sua maneira de se expressar na música, na dança, no comportamento. É um prazer receber no Persona Tony Campelo. Tony, é uma alegria te receber aqui no Persona. Que bacana ter você conosco, Tony Campelo. Alegria minha, certamente. Me sinto feliz e muito honrado em ser convidado. Opa, Que bom. Vamos nos divertir. Exatamente. Tony, você é um artista que teve o privilégio de viver os primeiros acordes do rock and roll no Brasil. É um consenso que você foi um pioneiro, você não gosta dessa palavra, que eu sei, mas você foi o pioneiro na criação de uma linguagem e de um comportamento jovem aqui entre nós, atrelado ao rock and roll. Nós vamos falar sobre tudo isso durante o programa. Mas vamos começar no começo. Você nasceu aqui em São Paulo, com poucos anos de idade você foi morar em Taubaté. O rock and roll ainda não existia. Alguém da família te influenciou musicalmente? Olha, que eu me lembro, a minha avó, mãe do meu pai, né? Tocava um pouco de piano, mas ela morava aqui em São Paulo e nós estávamos em Taubaté, eu já desde os 4 anos de idade, né? E meu pai sempre gostou muito de música, cantava muito para mim quando eu era criança. As influências que eu acabei tendo, não foram exatamente muito de família, né? Foram mais de ouvir muito rádio desde criança, de modo que essa primeira fase da década de 40, de 5 para 6 anos para frente, foi que eu descobri o rádio. Quem eram os cantores que você mais gostava na época? Primeiro eram os cantores da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Havia muitos cantores muito bons, eu me lembro, né? Era um rádio que não era segmentado, na verdade, né? Tinha de tudo. Uma dos cantores que me chamou a atenção foi o Ciro Monteiro, que era um cantor de samba médio, samba de break. E o primeiro instrumento que eu resolvi, ousei tocar, foi o pandeiro. Mas não deu certo muito, porque eu sou um bom batuqueiro, na verdade. Embora tenha me direcionado para o rock, principalmente para o velho e o começo do rock, eu sou muito bom de batucar em cima da mesa. Agora, a tua primeira apresentação em público, você tinha uns 9 ou 10 anos, foi cantando justamente um samba de break, né? Foi. Influência do Ciro Monteiro? Quando eu morrer, quero um braço de fora para tocar o meu pandeiro. Oh, o meu pandeiro cravejado de marfim. Oh. E você aprendeu muito também dentro de rádio, não foi? Bom, eu comecei atuando em rádio, eu comecei a cantar com 10 anos de idade, no Clube do Guri, lá em Taubaté, a radiodifusora de Taubaté, né? Eu fui dos 10 anos até os 14 anos de idade, quando aí nessa época a gente já começou a usar
calça comprida, né? Porque até os 13, 14 anos ainda tinha aquela coisa da calça até o joelho, né? Depois, com calça comprida, não dava mais para cantar no Clube do Guri. Né? A voz mudando. Eu me lembro bem que em 53, eu fui fazer uma temporada de férias em Campos de Jordão. E o meu tio, Plínio Freire Campelo, que foi um radialista aqui em São Paulo, e homem de propaganda, me levou para cantar era o Grande Hotel. Grande Hotel lá de Campos de Jordão. E aí eu fiz um pequeno teste e acabei cantando por 2 semanas. Ganhei um dinheirinho. Opa! Né? E acabei pensando em fazer alguma coisa exatamente, ou seja, seguir cantando. Você foi um dos integrantes e fundadores, né, do conjunto de baile Ritmos OK lá em Taubaté. O Ritmos OK, ele começou em Taubaté de uma forma mais amadora para tocar naquelas tardes, naquelas domingueiras do Taubaté Country Club. Vocês tocavam de tudo? Sim, já com a formação de guitarra, baixo, bateria, eu cantando, um pianista, e mais um acordeonista e um saxofone, mais um sax. Era praticamente quase que uma formação muito parecida com a que o Bill Haley tinha nos Estados Unidos, porque eles usavam acordeon acoplado com o sax, né? E faziam exatamente um naipe. A gente nem sabia direito muito bem o que era nem Bill Haley, nem rock and roll, mas a gente já tinha uma ideia de como era uma formação de baile, até porque a gente conhecia algumas gravações de conjuntos do Rio de Janeiro. No Vale do Paraíba existia o Biriba Boys, que era um conjunto muito de nome. Então a gente já tinha mais ou menos uma maneira de se espelhar, de como fazer uma formação para tocar em baile. E aí, em baile, toca-se de tudo, De né? tudo. É bolero, é samba, tudo. Mas um dia, vocês resolveram tocar um rock lá no Taubaté Country Club. Como é que foi essa história? A gente tinha uma formação de rock de cinema, de alguns filmes, Ao Balanço das Horas, mais alguma coisa de discos, de gravações que já estavam chegando aqui no Brasil. Então a gente ensaiou uma sequência de velhos rocks, né? Velhos hoje, mas na época eram da hora, né? Então lá foi Rock Around the Clock, foi See You Later Alligator, Hound Dog, porque era um tipo de coreografia que não era fácil, sabe? A coreografia do rock and roll, que é muito bonita e baseada até em dança dos negros americanos, né? Não era para qualquer um, tinha que ser bom dançarino, bom bailarino. E a garotada estava acostumada mais a dançar, aquele velho fox, agarradinho. E era bom, hein? Era uma maneira de se abraçar em público e ninguém, sabe? Ninguém notava. Então veio aquela coisa de rock. 1, 2, 3, rock, 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 rock. E por 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 11 or 8 o'clock, rock. Era uma coisa assim. See you later, alligator, after all you crocodile, you ain't not but a hound dog.
Ninguém saiu para dançar, e aquele vazio. Só que 2 casais daqui de São Paulo, casais ou namorados, seja lá o que for, começaram a dançar. Começaram a dançar e fazendo toda aquela coreografia, de ia para cima, para baixo, voltava, saía por aqui. E a molecada começou a se entusiasmar. E virou uma farra. Virou uma farra. Mas o pessoal, o diretor do clube lá, não gostou. Aí apareceu o diretor artístico do clube, que era o Dr. Bacil. Eu me lembro bem até do nome das pessoas. E o Dr. Bacil ficou na frente do Ritmos OK, dizendo, para. E a gente foi parando. Só que eu aproveitei o ritmo dele, para. E eu, não para. E bem... O OK voltou a tocar, continuou a tocar, viu? Naquela zorra que se formou ali. E fomos até o fim. Fomos até o fim, acabou a matinê. E a gente pegou uma suspensão de 15 dias. De 15 dias, né? No domingo seguinte foi um outro conjunto que eles arrumaram e coisa e tal. Mas aí eu resolvi liderar um abaixo-assinado. E aí eles analisaram e concederam o perdão. A volta. E nós voltamos a tocar. Mas aí, nessas alturas, eu acho que a meninada já estava mesmo já vacinada. E cada um dançava do jeito que queria. Né? Ô, Tony, e você estava determinado a ter uma carreira musical, mas teve que arrumar um emprego formal, né? Vamos dizer assim, aqui em São Paulo. Porque teu pai te apoiava, mas tua mãe não queria muito que você seguisse essa carreira, né? Como é que foi isso? Eu levava uma vida muito boa em Taubaté, porque eu nadava bem, gostava de nadar lá na piscina do Country Club. Eu passava as minhas tardes jogando sinuca. E nos finais de semana eu cantava. E que eu já não estava nem mais indo para a escola. Meu pai era diretor do Sesc e do Senac em Taubaté. E a minha mãe não estava muito satisfeita com a vida que eu levava. Chegaram até a me arrumar um emprego no Banco do Brasil. E diga-se de passagem que eu nunca fui. Não cheguei a tomar posse do meu lugar no Banco do Brasil. Aí o meu pai resolveu arrumar um emprego aqui no Sesc, aqui em São Paulo. Falou com os amigos dele e eu vim para São Paulo. Você pensa que eu deixei de cantar por causa disso? Que nada. Eu vinha às segundas-feiras aqui para o Sesc, que era na rua Florencio de Abreu. Ainda tem o Sesc lá? Ainda hoje. tem lá. E vim trabalhar no departamento de esportes. Menos mal. E quando eu chegava na sexta-feira, eu pegava o velho pássaro marrom, né? Saía de malinha pequena e já ia direto para Taubaté e já ia para cantar com Ritmos OK. Mas essas vindas no Sesc tem uma coisa muito interessante, porque eu trouxe o meu violãozinho. E quando tinha umas festas lá no Sesc ou alguma comemoração, lá estava eu né, cantando. Então, foi numa oportunidade dessa que você conheceu o Mário Genari? Bom, tinha uma moça que era era bibliotecária
E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho um amigo meu, o Mário Genari Filho, que é um músico, e eu já conhecia o Mário Genari de nome, né? Sim, era um sucesso na época. Um sucesso na época, um grande vendedor de discos, né? E ele tem um grupo de baile e ele está precisando de um cantor que cante um repertório de música americana. E eu já tinha o meu repertório com algumas baladas, baladas dos Platters, outras baladas do Elvis Presley. E ela falou assim, olha, se você quiser eu falo com ele. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Ele foi para a casa do Mário Genari, ali perto do Largo 13. Aí eu cantei algumas músicas lá para o Mário, ele gostou. E fiquei, aí eu fazia alguns fins de semana com o Mário e outros fins de semana eu ia para Taubaté e continuava com o Ritmos OK. E sempre voltando às segundas-feiras para trabalhar no Sesc. Mesmo cantando com o Mário aqui, a cidade estava meio difícil para mim. Eu não aguentava o frio daqui. Não era fácil. Diferente, O pessoal fala de frio hoje, mas eu peguei frio nessa época que não era fácil. E voltei para Taubaté. E estou nadando um dia no Taubaté Country Club e o Mário Genari me telefona e o Mário disse, olha, eu tenho 2 playbacks prontos aqui, eu preciso que sejam colocadas as vozes, mas eu me lembrei de você. Bom, tudo bem, aí eu resolvi voltar para São Paulo. No sábado eu vim para São Paulo, já fui direto lá para a casa do Mário Genari em Santo Amaro. Ele me passou as 2 músicas. Uma era exatamente para mim. Estava no tom, veja que o playback já estava pronto, hein? Não era aquela de tirar o tom para depois fazer o playback. Não, o playback estava pronto. Please, darling, forgive me, I know I'm wrong. Uma balada, né? Mas a segunda música, além do tom não ficar bom para mim, ainda tinha aquela coisa de ser uma letra que não era muito apropriada para um jovem cantar. Então eu falei, Mário, handsome boy, o belo rapaz, né? A letra não dá para mim, não dá o tom. Eu falei, mas eu tenho uma irmã em Taubaté, né? E ela canta bem, ela já tem o seu programa na Rádio Cacique. Aí o Mário falou, tá bem, então... Vamos ver um quadro, então, sobre a sua irmã, a inesquecível Celi Campelo? Toma um banho de lua. Celi Campelo foi uma criança meiga e um tanto tímida, mas desde menina mostrava grande inclinação para as artes, nas suas aulas de dança, piano e violão. Gostava também de cantar e encantava os familiares e amigos em Taubaté, interior de São Paulo. Celi tinha apenas 15 anos de idade quando seu irmão Tony Campelo a convocou para uma gravação da música Handsome Boy, que foi cantada em inglês e lançada pela gravadora Odeon. A performance da jovem agradou ao público e outras gravações viriam em seguida, como Lacinhos Cor-de-Rosa e Tammy. Mas foi com a música Estúpido Cupido, gravada em 1959, que Celi Campelo se transformou realmente num grande ícone da música jovem do Brasil e fez do rock and roll uma febre que contagiou todo o país. Cupido, vá longe de mim. O sucesso prosseguiu com músicas como Banho de Lua e Broto Legal, que deram asas à carreira de Celi. Mas ela tinha outros planos para o seu futuro
E assim, no auge do sucesso e da fama, Célie surpreendeu a todos ao abandonar repentinamente a vida artística, apenas 4 anos após o seu início, deixando órfãos uma imensa e inconformada legião de fãs. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve, se o luar é meu amigo. E aí você chamou a Célie para cantar essa segunda faixa do compacto, que era o Handsome Boy. Não, eu voltei para Taubaté. Né? E nessa época a gente não tinha gravador, mas eu já tinha umas noções de violão e peguei bem a harmonia e a melodia. E no dia seguinte, no domingo, de manhã, eu ensaiei com a Célie tocava piano. E o tom foi exatinho para ela, exatamente como vocês viram aqui, cantando o Handsome Boy. Na segunda-feira, lá viemos eu, a Célie e a minha mãe do lado. A Célie pediu para ouvir o playback. Ela ouviu, cantou junto aquela... Resolveu cantar na primeira. Ficou boa, não teve nem que repetir novamente. Porque eu ainda, cheio de cuidados e coisa e tal, resolvi gravar e gravar de novo. Ela não era... E foi a Célie era muito espontânea, na verdade. E fomos embora para Taubaté. Fomos embora e o Mário falou, bom, eu vou adicionar mais um coro aqui e depois eu faço contato com vocês. Fiquei uma semana eu e a Célie em Taubaté e não falamos para ninguém que a gente tinha gravado. Se também tivesse que falar, ninguém ia acreditar muito, imagina, 2 pessoas saindo daqui do interior para gravar em São Paulo, né? A gente ficou quieto. Quando foi uma semana depois, o Mário Genário me telefonou e disse, olha, amanhã, isso foi de domingo para segunda, amanhã a gente vai aí a Taubaté, uma comitiva aí da Odeon, e vamos aí para levar um contrato para você e para sua irmã. Eu assinei, mas não o meu nome, na verdade, não, só assinei como Sérgio Benelli Campelo, que é o meu nome civil, e a Célie como Célia Benelli Campelo. E o nome da gente ficou para ser decidido a posterior, né? E foi aqui em São Paulo que foi justamente que nós fomos batizados. Essa é uma outra história. É uma outra história. Vamos deixar essa outra história para o próximo bloco, então? Vamos. A gente volta já com o Tony Campelo. Estamos de volta para a nossa conversa com Tony Campelo. Tony, a gente já vai abrir esse bloco com as palavras de um ator que incorporou você no cinema. Olha só. Bom, eu tenho as mais lindas memórias com o Tony. Uma delas, a mais querida por mim, estávamos num processo já de leitura bem avançado já do longa. E o mais fascinante disso tudo foi que eu realmente conheci além, né, pela questão das pesquisas todas. Enfim, estávamos lá passando a cena da forma como deveria e eu ia ter que cantar. E o Gal, que é o diretor, chegou e falou, olha, hoje o Tony vai estar por aqui. Então não é para te deixar nervoso não, mas ele vai estar aqui te assistindo e para vocês, né, trocarem umas cartas aí, pegar umas dicas e tudo mais. Aí eu lembro que eu comecei a cantar, papeei um pouco com ele, mas assim, eu tava tenso, né, porque você vai representar uma pessoa viva. E aí eu lembro que eu comecei a cantar Please, darling, forgive me, I know I'm wrong.
E depois da música ele olhou pra mim e ficou me olhando, é muito estranho isso, eu tô me vendo e você é muito danadinho. Você pegou todos os trejeitos, olhares, cabeças. Então, poxa, é muito gratificante ter essa lenda viva contribuindo num fluxo tão grande ainda de arte e um grande responsável pela entrada do rock and roll no Brasil, né? Então, meu grande beijo pra você e ficam as melhores lembranças e que história linda. Um beijo, Tony. Please, darling, forgive me. I love you. I'm wrong. Please, darling, forgive me. I can't live without you. Beleza, né? Eu fiquei muito bem impressionado com o Murilo. E quando terminou o filme na Van Premiere, eu cheguei para ele e disse, você foi melhor do que o original. Boa. Desse primeiro disco que você gravou com a Celi, a sua música fez mais sucesso que a dela. E se não fosse a sua insistência, a carreira dela talvez terminasse ali, né? Bom, a Celi não tinha planos de fazer uma carreira como eu já tinha isso, como eu disse, desde 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, eu já sabia o que eu queria fazer na vida. Então, no primeiro ano, em 1958, a Celi continuou estudando lá no Colégio Bom Conselho, terminando a 4ª série ginasial. De vez em quando ela fez um ou outro programa aqui em São Paulo, mas a Odeon estava jogando as fichas todas em cima de mim. Uhum. Na verdade, eles queriam mesmo era ver se conseguiam fazer um ídolo pop masculino. E assim foi. Eu gravei depois My Special Angel, que foi muito bem executado. You are my special angel, sent from up above. The Lord smiled down on me and sent an angel to love. Então se passou o ano de 58. Eu já com o nome de Tony e ela com o nome de Celi. Retroagindo um pouco, a gente veio de Taubaté para São Paulo, depois de ter assinado o contrato, né? E viemos para fazer o primeiro programa de rádio aqui em São Paulo, que foi o programa Parada de Sucessos, patrocinado pelas lojas Assunção. E era um programa da Rádio Nacional daqui de São Paulo, e era o Hélio D'Alencar que anunciava os discos de maior vendagem. Aí o disco meu e da Celi seria apresentado como uma novidade do dia. Só que nessas alturas, os primeiros discos que a Odeon fez tinham o selo branco, não tinha o selo definitivo como nós vimos agora há pouco. Uhum. Porque os nomes meu e da Celi não estavam no contrato. Então, o meu nome já tinha sido resolvido, porque o diretor artístico no Rio de Janeiro, que era o Ismael Correia, diretor artístico da Odeon, viu uma fotografia minha, algumas fotografias, que o fotógrafo que foi a Taubaté, junto com a comitiva, tirou. Fotografia minha, da Celi. Então tinha uma fotografia meio de perfil, assim. Então ele achou que eu tinha mais ou menos uma cara meio parecida com do Tony Curtis,
que era um astro de cinema, né? E muito querido. Então ele resolveu, achou que Tony Campelo ia ficar... Quando me falaram, eu falei, poxa, mas estão me dando um nome de mafioso ítalo-americano. O nome da Celi foi dado nesse programa, né? Porque quando tocaram o disco dela, apresentaram o nome da música, mas não apresentaram o nome. E no meio da música, na verdade, é que me veio à mente o nome de Celi, porque nós chamávamos a Celi de Celinha. Então, eu simplesmente diminuí de Celinha para Celi e ainda pedi para acrescentar 2 L's com a letra Y, porque sempre eu tive uma fixação pela letra Y. Eu acho, não sei porquê. Ô, Tony, como a gente mencionou, né, no início dos anos 60, o rock não era muito conhecido ou bem aceito por aqui, né, principalmente pelo público mais velho. Então, poucas gravações do gênero tinham sido lançadas antes de vocês. Então, a gente também produziu um quadro falando aí um pouco sobre esse advento do rock no Brasil. Olha só. O rock tem suas origens em gêneros musicais como o blues, o soul, o rhythm and blues e o country. Com a explosão do ritmo nos Estados Unidos, a partir do aparecimento de Chuck Berry, Elvis Presley e muitos outros artistas do gênero, as gravadoras brasileiras se apressaram para entrar na nova onda musical. E assim, em 1955, Nora Ney gravou Rock Around the Clock, um sucesso de Bill Haley e seus Cometas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. E logo depois, Calbi Peixoto gravaria Rock and Roll em Copacabana. Cantores românticos que nada tinham a ver com o espírito rebelde e abusado do rock. Mas tudo mudou em 1958 com um disco que continha, de um lado, uma gravação de Tony Campelo e do outro, a voz de Celi Campelo. A identificação com o público jovem foi imediata e ambos se tornaram rapidamente ídolos da juventude. Foi o início de um movimento que ficaria ainda mais forte a partir do histórico programa Jovem Guarda da TV Record, comandado por Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia. Ao longo do tempo, o rock brasileiro se consolidou e influenciou a linguagem, os costumes e a moda do jovem brasileiro. Mas cabe a Tony Campelo e sua irmã Celi o título de primeiros roqueiros raízes do Brasil. So let your hair down and go right on, baby, and cry. É tal negócio, essa coisa de rock, de samba e tudo, né? Isso vai mudando com os anos, né? Com o tempo, vai se adaptando. Você vê que o samba que se faz hoje não é o que se fazia há 20 anos atrás. Já tem outras influências. O rock foi a mesma coisa, né? O começo do rock tinha muito de influências da country music, depois, acho que uns 5 anos depois, aí começou exatamente aquela onda do twist, que aliás, o twist era um rock mal tocado. Era uma variação do rock, né? É uma variação. É. Como a coreografia do rock and roll era mais difícil, o twist democratizou, porque era só se virar de um lado para o outro, e, enfim, não tinha mais aquelas coisas de pirueta, né? Eu não considero muito esse lance de jovem guarda está inserido dentro do rock. Eu acho que está mais para um pop, sabe? A música pop. Algumas coisas do comecinho ainda, quando o Roberto e o Erasmo
gravava algumas versões, eu acho que tem ainda uma cara de rock, né? Mas depois, com o tempo, eles começaram já mais a fazer músicas mais românticas. Talvez a influência política também tem, sabe? Eram tempos mais difíceis, não dava para se fazer muita zorra e muita bagunça, não, porque os tempos da ditadura não foram muito agradáveis, não, para quem queria pôr as manguinhas de fora, né? Ô, Tony, e a gente tem uma mensagem de alguém que conhece profundamente a tua vida e a vida da Celi. Dá uma olhada. Salve Tony Campelo. O que falar desse grande homem, desse patrimônio da arte brasileira, que é o nosso querido Tony? É um prazer estar aqui falando desse grande amigo, desse grande homem que eu tive a honra de poder homenagear no documentário Celi e Tony Campelo, Os Brotos Legais, pela TV Brasil. Foi uma alegria imensa poder resgatar a história do Tony Campelo, um homem que tem uma importância muito grande, principalmente quando ele faz uma linha divisória nos anos 50 e dá uma alma nova para a juventude brasileira, através do rock and roll. O Tony, além de cantor, foi um excepcional produtor musical, foi ele que resgatou, né, e popularizou a música sertaneja nos anos 60, a música sertaneja até então tão restrita a um público, né, muito limitado, e o Tony fez disso um acontecimento maravilhoso nacional. Beijo no coração, Tony, prazer estar falando com você. Ô, Dimas, muito obrigado. Agradeço muito. Não sou tudo isso que você falou, mas eu sei que você é uma pessoa que é extremamente bondosa e agradável, mas eu agradeço. Tony, tem mais uma mensagem para você, porque você, a partir de então, você seguiu sua carreira artística, tal, vieram LPs, compactos, você chegou a gravar até em italiano, né? Cheguei lá. E começou uma carreira de produtor musical muito importante, que revelou vários artistas e produziu muitos sucessos também. Olha só quem fala um pouco sobre isso. Coruja, o nome que eu dei a alguém que passe nem sequer olha ninguém. Alô, Tony Campelo, meu filho, como vai? Chamo meu filho porque é uma forma carinhosa de me dirigir ao cara que descobriu Danny Dino, produziu, descobriu, enfim. Hoje, Danny Dino é um nome na música brasileira, né? Faz parte da história da música brasileira, graças ao senhor Tony Campelo, Sérgio Benelli Campelo, mais conhecido por Tony Campelo, precursor do rock no Brasil. Falar de Tony Campelo é muito fácil, um grande, no meu caso, né, muito meu amigo, tenho um profundo respeito e admiração por você sabe disso, pelo seu trabalho, pelas coisas que você fez, pelos artistas que descobriu como Danny Dino, enfim. Então, todas as vezes que eu falo de Tony Campelo, eu falo com o maior respeito e admiração. Tony Campelo é uma lenda do rock no Brasil. Um grande abraço. Um beijão, Campelo. Te amo. Valeu, campeão. Até. É, Dene. Danado ele, viu? Não era muito fácil convencê-lo, mas... Porque, na verdade, como produtor, a gente sempre diz, olha, acho que você pode ir por esse caminho, essa coisa toda. Mas, no fim, ele se tornou um bom amigo meu, de muitos anos, ele e o Dino. A gente sente sempre muita saudade do Dino também. A história com a gente vai até hoje. Até hoje a gente se comunica, se conversa. É um grande artista, é uma pessoa belíssima.
Ótimo. Mas não era fácil. Tony, vamos fazer mais um intervalo? E a gente volta na sequência para falar mais sobre a sua carreira? Sim. Voltamos já com o Tony Campelo. Estamos de volta para a nossa conversa com Tony Campelo e já vamos abrir esse bloco com mais um recado para você. E esse é de um outro parceiro que você produziu. Olha só. Olá, pessoal. Aqui é o Netinho, da banda Os Incríveis. Quero agradecer ao Atílio por esse convite para fazer um depoimento nessa homenagem que a cultura está fazendo para o Tony Campelo. Muito merecida, muito merecida. O Tony, junto com a sua irmã Celi Campelo, realmente abriram as portas para o rock and roll, para nós roqueiros. Foi assim que nós trouxemos mais alegria, mais energia, porque o rock and roll é isso. Parabéns, Tony, muito merecido mesmo. Fiquei feliz em participar dessa homenagem. Um grande abraço do seu amigo e vamos em frente, rock and roll na veia. Legal. Obrigado, Netinho. Excelente músico, uma pessoa querida também. Eu cheguei a produzir 2 LPs e mais alguns discos simples para os... Mas fiz como produtor umas coisas de relevância e muito boas, por sinal. Sim. A gente tem um outro recado para você, e agora é de um amigo seu que acompanha a sua carreira já há muito tempo. Olha só quem é. Muito bem. Parabéns a Atílio Bari e ao Persona por se lembrarem de alguém que também merece parabéns. Não só pelo aniversário, mas também pela obra. Sim, é Tony Campelo, grande cantor e produtor de discos, que trabalhou para artistas como a saudosa Mana Celi Campelo, Deni Dino, Eduardo Araújo, Sérgio Reis e muita gente mais. Por falar em Sérgio Reis, Tony foi grande pioneiro do rock no Brasil, mas também mostra que música não é coisa de compartimentos estanques. Eu faço rock, você faz samba, você faz reggae. Não, Tony também é importante, não só para o rock no Brasil, mas também para a música sertaneja. Trabalhou como produtor para Sérgio Reis, Léo Canhoto e Robertinho, e muita gente mais. Inclusive, o próprio Tony me disse, ao me mostrar um disco que ele produziu de Léo Canhoto e Robertinho, ele disse que quem tocava contrabaixo era o Nenê, dos Incríveis, e bateria era o Jurandir, Jet Blacks. Artistas tão importantes quanto competentes e versáteis. Bom, tive a honra de trabalhar com o Tony em vários projetos, como fazendo textos para a série de coletâneas Luar do Sertão, que ele produziu. E tenho a honra de conhecer pessoalmente Tony desde 83, quando ele metografou esse disco. E Tony, inclusive, trabalhou no meu projeto, minha gravação Hino da Dependência, onde eu juntei eletronicamente a Mário Manga, Tom Zé, o saudoso Fabiano Chacur e a cantora Mili. E só parei de ouvir esse LP quando peguei esse CD. Muito bem, então, Tony. Parabéns pela vida e pela obra e um abração. O Brasil ainda vai ter só a classe alta e muito alta. O Ayrton Munhaine. Pessoa incrível. Muito obrigado, Ayrton, pela lembrança dos nossos top tempos de RCA. O Ayrton contribuiu sempre muito com suas pesquisas. A gente se deu sempre muito bem, né? O Ayrton, pessoa admirável também. Muito obrigado, Ayrton. Ô, Tony, o Dimas e o Ayrton citam o seu envolvimento com a música sertaneja. Como é que isso começou? Bom, primeiro que na radiodifusora Taubaté, a gente ouvia muita música
popular na época, né? Eu, quando era criança. E a gente ouvia também muita música sertaneja, daqueles sertanejos mais... que hoje se chama de raiz, né? Seriam os primeiros, né? Bom, os anos se passam, a gente vai morar na Praça Santa Terezinha, em Taubaté. E na Praça Santa Terezinha, entre a igreja e a cadeia, que ficava do outro lado, e a nossa casa, que por sinal era uma casa muito bonita e muito boa, ficava desse outro lado. No meio, que só dava parquinho e circo. O que toca em parquinho e circo? Vai tocar rock? Não. Vai tocar samba? Não tocava, era mesmo música sertaneja, tocava Luizinho, Limeira e Zezinha. Quando foi em 70, eu saí da Odeon e fui para Continental. A Continental já tinha comprado a Chantecler, absorveu a Chantecler. Então era justamente esse núcleo que era muito forte a música sertaneja. E tinha um rapaz lá que era divulgador de música sertaneja chamado Joanito. Eu tive uma leve ideia de fazer alguma coisa em dupla com a Celi, dentro do campo sertanejo, porque nós já tínhamos gravado o Canário em dupla e que nos deu até um Chico Viola. Certa vez, um lindo canário eu vi a voar, alegre no meu jardim. Então eu comecei a tomar conhecimento do repertório sertanejo que o Joanito começou a me mostrar. Em 72, eu não sabia mais o que fazer da vida. A Celi já estava morando em Campinas e eu pensei em voltar para Taubaté. Aí aparece o Wilson Miranda na minha casa. Isso era umas 7 horas da noite. 7h30, ele já tinha ido embora e eu resolvi, no dia seguinte, eu já estava trabalhando na RCA como produtor. E aí me deram alguns artistas, entre eles o Sérgio Reis, que estava para fazer o disco, aquele último disco, que se não desse certo, o contrato dele também não ia ser renovado. Mas a primeira música que o Sérgio gravou lá, comigo, foi o Menino da Gaita. O arranjador, o Elcio Álvares, que era um excelente conhecedor do repertório sertanejo, fez a música, de certa forma, acertanejada. Era um rapaz, olhos claros, bem azuis, andava só, uma gaita em sua mão. Depois do Menino da Gaita, que foi realmente muito bem aceito e foi um sucesso com o Sérgio Reis, o disco estava pronto. Eu fiz um LP com ele. Me aparece o Luizinho do Menino da Porteira, um dos autores do Menino da Porteira, que o outro autor com ele era o Ted Vieira. O Menino da Porteira já tinha 21 gravações antes do Sérgio Reis. E não havia sido editado. Era um costume dos compositores sertanejos, eles não faziam edição. Eles recebiam diretamente das gravadoras porque não estavam a fim de dar porcentagem para a editora. Mas o Luizinho estava precisando de uma graninha. Plac! Bom, eu queria gravar, mas o Sérgio estava viajando. Aí o que eu fiz? Eu chamei o maestro Elcio Álvares. E aí, nessas alturas, ele falou, deixa comigo, eu apronto, papapá. Eu falei, mas como vai tirar o tom do Sérgio se ele está viajando? Ele falou, não tem importância, eu sei a nota mais alta e a nota mais baixa dele.
E fez, porque o bom maestro sabe que não precisa nem, conhecendo o artista, faz e... O Sérgio chegou de viagem na segunda-feira, olha que eu falei dele, isso era um fim de semana, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira de manhã ele chegou, telefonei para a casa dele e falei, vai para o estúdio, que tem vamos gravar mais uma outra música para botar no seu disco. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Agora precisa é assumir de coração, né, o gênero da música sertaneja. E ele assumiu e foi um grande sucesso, né? Que deslanchou. A gente deixou para esses momentos finais agora do programa essa mensagem de um grande admirador seu, conterrâneo, né? Olha, falar do Tony para mim é um prazer imenso, porque é uma pessoa que eu gosto muito, é um conterrâneo afetivo, né? Ele nasceu em São Paulo, eu nasci em Santos, mas a nossa origem é Taubaté. É uma relação linda, com uma pessoa maravilhosa, me identifico muito com ele, mas o mais importante para mim é que o Tony é responsável por uma revolução na música brasileira. Foi ele que intuiu, projetou, realizou, implementou o sertanejo moderno. Tem coisas ruins? Tem, mas tem coisas muito boas também. Mas por trás de tudo isso tem um empreendedor, um homem que tem visão, um homem que lá atrás, mais atrás um pouco, intuiu que era hora do rock entrar no Brasil e que agora está aí, recebendo os louros, porque ele merece. Um grande beijo para você, Tony, é uma honra estar participando dessa homenagem que está sendo feita a você. Você merece não só essa, você merece todas as homenagens por tudo que você é, por tudo que você representa. Um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado, Renato. Renato querido, Renato Teixeira. Eu concordo com tudo que você disse. Tony, você foi na contramão, captou as tendências, venceu as resistências, como o Renato falou, fez uma revolução na música. Então a gente quer te dizer muito obrigado, viu? Agora, parece que você preparou alguma coisa para mostrar para a gente nesse final. É verdade. Enquanto você se prepara, a gente vai já se despedindo aqui do público que acompanhou o nosso programa até agora. Voltamos na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar o Persona é só acessar nossa página no YouTube ou acessar o aplicativo Cultura Play. E ficamos com o Tony Campelo. Eu quero dizer que me sinto muito feliz e imensamente honrado em ser convidado a participar desse programa. Agradeço muito ao Atílio e à Cris. Melhor maneira de agradecer é, como eu já disse nesse programa, o querido Renato Teixeira, é cantando. Vamos lá. Daqueles rockzinhos que eu gravei nos idos de 58, 59. Acreditei no amor até que conheci você. Depois perdi a ilusão, depois perdi você. Pobre de mim, oh sim, que louco fui. Seu beijo era para mim um sonho divinal. Sua boca entreaberta assim era uma flor do mar. Pobre de mim, oh yeah, que louco fui. Pobre de mim, mas que louco fui. Você fez do meu coração um brinquedo qualquer, matou a flor de uma ilusão, caprichos de mulher.
pobre de mim. Oh sim, que louco fui. Agora o amor pra mim é algo sem razão. O meu desgosto não tem fim, matou meu coração, pobre de mim. Oh yeah, que louco fui. Pobre de mim, mas que louco fui, pobre de mim. Oh yeah, que louco fui.